Olá pessoal, tudo bem com vocês? Antes de mostrar o vídeo, já se prepara porque hoje a gente vai destrinchar o desespero do ministro Alexandre de Moraes. Meus amigos, nesse vídeo vocês vão entender por que ele entrou em modo pânico depois do tal trânsito em julgado dessa farsa de golpe. O presidente Bolsonaro já está preso, junto com outros generais, mas os advogados dele já se movimentam para entrar com um novo recurso que pode levar o caso direto para a segunda turma do STF, com um novo relator e um cenário totalmente diferente. Tem ainda a participação de um grande jurista que vai à Globo explicar passo a passo como esse recurso funciona, quais artigos da lei permitem essa estratégia e por que isso pode virar uma defesa real do Estado de Direito contra essa narrativa golpista que tentaram empurrar goela abaixo. Quando ele começa a expor tudo ao vivo, a turma do estúdio simplesmente não sabe onde enfiar a cara. Então já te peço, deixa o seu like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e comenta aqui embaixo o que você acha dessa situação toda. A opinião de vocês é muito importante para fortalecer esse conteúdo. Vamos acompanhar esse vídeo juntos porque, sinceramente, está sensacional. Bastante ontem, chamado de revisão criminal, só possível quando tem o trânsito julgado. Esse recurso está previsto no Código de Processo Penal e no regimento interno do STF. Vamos ver os detalhes das regras da corte? Nosso editor Juliano Zarembes, que também preparou esse material para a gente, tá? Tanto do STM quanto esse do STF foram preparados pelo Juliano. E olha só, porque tem uma discussão aí, tá? Tem um pulo do gato aí. Artigo 263 do Regimento Interno do Supremo estabelece as condições para a análise da revisão criminal se aceita. O que pode acontecer para você ter uma revisão do seu processo, tá? Quando a condenação for contrária ao texto da lei penal ou à evidência dos autos. Outra possibilidade, quando a condenação se basear em provas falsas. E uma terceira é quando, depois da condenação, forem descobertas novas provas de inocência, quer dizer, provas de inocência, né? Novas provas ou provas de inocência do condenado. Ou de alguma circunstância que pode gerar redução de pena. Sabe esses casos que a gente vê de crime, que de repente o crime foi reaberto, que descobriu-se que o fulano não estava em tal lugar pelo exame, enfim, é isso, basicamente isso. Bom, aí a gente vai para o regimento. Lá no artigo 6º do regimento diz que cabe ao plenário do tribunal, do STF, processar e julgar a revisão criminal, ou seja, plenário são todos os ministros, todos eles vão votar se o recurso apresentado pela defesa e em análise na corte vale ou não vale, é procedente ou não. No fim de todo esse processo, o tribunal pode absolver o acusado, alterar a classificação do crime, mudar a pena ou até anular tudo na canetada. Mas, aí que eu dizia para vocês, tem sempre o mais, no regimento do Congresso, no regimento do STF, artigos 76 e 77. Se a decisão questionada tiver sido dada por uma turma e não pelo plenário, a revisão criminal deve ser distribuída para outra turma. É o caso em questão. A condenação do núcleo crucial da trama golpista foi dada pela primeira turma. Então, com base nisso que está escrito no regimento, o julgamento final o julgamento de uma eventual revisão criminal seja feito pelo plenário, né? Para que seja feito pelo plenário, nenhum ministro da primeira turma poderia ser relator desse recurso, tá? Esse é um detalhe bastante importante que a gente estava falando que quando chega, na verdade assim, quando chega no plenário para julgar, quem já votou ontem pelo julgamento, antes pelo julgamento, não poderia se manifestar. A gente vê aqui nessa tela a composição das turmas do Supremo, fazem parte da primeira turma. Flávio Dino, Carmen Lúcia, Alexandre e Cristiano Zanin. E aí, se o Messias for aprovado, pode ir para essa turma aqui. A segunda turma, Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Fux, Nunes Marques e André Mendonça. Então, uma eventual revisão criminal de acordo com esse entendimento, que não é o de todo mundo, que está ali no regimento. Algumas pessoas, ontem o Tangerino falou sobre isso, a revisão criminal teria que vir para cá, Não poderia vir para cá. Segundo esse entendimento, eu vou falar isso porque tem ministro que diz que não é assim, tá? Então, esse entendimento dos Tangerino e de outros advogados fez a revisão do que aconteceu na primeira turma, bate aqui na segunda turma. Olha a configuração da segunda turma.
O Fux não poderia votar, porque ele já se manifestou ali. Nunes Marques e André Mendonça foram indicados de Bolsonaro, Dias Toffoli e Gilmar Mendes. Poderia até, se fosse bater aqui, um dos relatores ser favoráveis ao pleito da defesa. Não dá para saber. Vamos seguir aqui em frente, gente. Vamos falar com o doutor Gustavo Sampaio, que ele está aqui. A gente vai conversar com o Otávio também. O Otávio participa da entrevista. Doutor Gustavo, obrigada pela sua presença. Eu sei que há uma discussão sobre isso, né? Tá ali, ipsis literis, que seria para outra turma, se a decisão foi de turma. Mas cabe ao plenário também, tá ipsis literis, discutir as questões de revisão criminal. O senhor entende que é o plenário mesmo. E o senhor está alinhado com o ministro do Supremo, com quem eu falei hoje, que falou, não tem jeito, é para o plenário a revisão criminal e não pode o relator nem o presidente. Podem outros 9, inclusive quem já votou pela condenação na primeira turma. Mais uma vez é o Supremo Tribunal que vai decidir, não é? Boa tarde, Júlia. Boa tarde, Otávio. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui na Globo News. É porque o regimento, ele de fato não é fácil de interpretar nesse mistério, não, Júlia. E eu tenho até conversado com professores, colegas, analistas, advogados, que têm manifestado discordâncias. No meu modesto entendimento, a competência é do Pleno, é do plenário do tribunal. Até porque, nas linhas gerais, Júlia, me permita aqui fazer um comentário comparativo com alguns outros tribunais do país. Em geral, nos tribunais judiciários do país, que tem uma complexidade muito maior do que a do Supremo Tribunal Federal, porque o Supremo tem apenas 11 juízes, mas, por exemplo, o tribunal aqui do meu estado, o Rio de Janeiro, tem 210 desembargadores. O Tribunal Regional Federal, sediado aqui no centro do Rio, da 2ª região, tem 35 desembargadores, então há um número de colegiados muito maior. No Tribunal do Estado do Rio, por exemplo, quando a decisão é proferida por uma Câmara Criminal de 5 desembargadores, a revisão criminal é julgada por um grupo de câmaras de 10 desembargadores, que inclui os 5 desembargadores da Câmara Criminal que julgou. No Tribunal Regional Federal da 2ª Região, nós temos 2 turmas de 3 desembargadores com competência criminal para a relatoria. Ora, se nós levarmos em conta a interpretação sistemática e o artigo 6º diz que a competência para a revisão criminal é do plenário, então é do plenário. Na minha avaliação, o Supremo Tribunal, quando tiver 2 turmas de 3 desembargadores com competência criminal, quando uma turma profere um acórdão criminal por maioria, não por unanimidade, ou mesmo um acórdão unânime, a revisão criminal é julgada no grupo de câmaras que lá se chama sessão criminal, com 6 desembargadores, incluindo os 3 que já julgaram antes. Então, toda a lógica existencial da revisão criminal é que ela tem a participação de um colegiado maior no julgamento, que inclui aqueles juízes que também julgaram na origem. Pois bem, o artigo 7º do regimento interno do Supremo Tribunal Federal, ele estabelece às expressas que as revisões criminais das decisões do Supremo Tribunal Federal são examinadas no plenário. Olha o que diz. As revisões criminais dos julgados da Corte. Ora, o que são os julgados da Corte? Tanto os julgados do próprio plenário, quanto os da primeira turma, quanto os da segunda turma. Agora eu faço aqui, Júlia, para concluir, uma suposição do porquê que esse imbróglio surgiu. Porque até dezembro de 2023, a competência penal nas ações originárias era praticamente do plenário. Depois que se fez aquela alteração, distribuindo-se grande parte das competências originárias criminais do tribunal às turmas. Aqueles casos de foro especial por prerrogativa de função, a maioria deles passou para a competência das turmas. E realmente, quando se examina o artigo 77 do regimento interno e o artigo 76, Júlia, eles dizem que a revisão criminal será distribuída entre os ministros da outra turma. Mas será distribuída para julgamento global ou apenas para relatoria? Ora, se nós levarmos em conta a interpretação sistemática e o artigo 6º diz que a competência para a revisão criminal é do plenário,
Então é do plenário. Na minha avaliação, o Supremo Tribunal, quando tiver que decidir sobre qual norma regimental se aplica, ele vai dizer que a revisão criminal é de competência do Pleno, não de competência da outra turma. Senão nós teríamos, Júlia, olha que situação embaraçosa, nós teríamos quase que um segundo grau de jurisdição para uma turma da mesma importância da outra turma, entende? Imagina a segunda turma revendo uma decisão da primeira turma. Isso não faz sentido dentro da lógica estrutural da Corte, não, Júlia. Isso, desculpa, Otávio, passando, mas me ocorre agora que a gente recorre tanto ao senhor para entender essas regras de regimento, e aí o regimento é omisso, foi o caso dos infringentes, mas tem já um entendimento consolidado no Supremo. Me parece que essa bagunça também regimental, me perdoa a expressão, tem a ver com o fato de que quando o regimento foi feito não tinha turma, né? Faz sentido isso? Aí criam-se as turmas, né? E aí tem algumas coisas que não estão adaptadas à existência das turmas. O regimento interno do Supremo Tribunal, Júlia, ele na verdade é de 1980. Ele foi sofrendo muitas alterações e teve que sofrer muitas delas por conta do advento da nova ordem constitucional em 1988. Tanto que há algumas cláusulas regimentais lá de 80 que se consideram até não recepcionadas pela Constituição de 1988. Mas eu acho que o problema capital, Júlia e Otávio, está nessas alterações recentes de 2023. Quando se fez esse conjunto de alterações, o regimento teria que ter sido mais globalmente modificado, e não foi no todo, gerando algumas antinomias, algumas dificuldades de interpretação. Então, a interpretação tem que ser sistemática entre as normas regimentais e o próprio tribunal faz esse exame. Mas eu digo, é da essência da revisão criminal que o julgamento seja feito por um colegiado maior do que aquele colegiado que proferiu a decisão anterior. E, nesse sentido, não faz nenhum sentido que a segunda turma, que tem o mesmo número de juízes, julgue uma medida já julgada pela primeira turma, de modo nenhum. E, por último, revisão criminal não é recurso. Ainda tem mais essa questão, ela não tem natureza de recurso. Os embargos de declaração são recursos, os embargos infringentes de julgado são recursos. O que é recurso? É aquilo que estende a relação processual no tempo com uma interrupção causada por um embargo, por um pleito da parte de modificação do julgado. Revisão criminal é uma nova ação, Otávio. Então, é uma a minha ação dúvida é autônoma. essa. Então, vamos lá, vamos lá. Eu já vi pedido de revisão criminal, inclusive no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, o senhor falou, porque um advogado alegou que uma testemunha deu um depoimento falso. A testemunha de acusação mentiu e ele provou que ela mentiu, que a testemunha mentiu, então pediu uma revisão. Então pode ser um documento falso, você me corrige. Pode ser eu já vi documento falso, também advogado alegar isso. Nesse caso, por exemplo, o advogado do Bolsonaro ou de qualquer outro réu pode pedir a revisão levantando aquelas mesmas questões que foram suscitadas na primeira turma de nulidade. Por exemplo, Alexandre de Moraes não poderia ser o relator porque ele era um dos alvos do plano. O caso não poderia ser julgado na primeira turma, mas sim no plenário. Bolsonaro, como ex-presidente, não teria que ser julgado no Supremo. Na revisão criminal, cabem os argumentos levantados para a nulidade do processo? Veja, isso, Otávio, até pode ser suscitado, porque uma das hipóteses de revisão criminal é a notória, a manifesta, a afronta à autoridade da lei, a uma disposição de lei, ou a superveniência de uma prova nova, como Júlia salientou, uma prova não que não tenha sido produzida por conta de desídia do advogado ou por falta de vontade da parte, mas aquela prova que não tinha como ser produzida naquele tempo da instrução processual penal. Por exemplo, uma testemunha desconhecida que aparece com uma revelação absolutamente clara, capaz de mudar todo o entendimento, toda a verdade processual. Ou no caso, claro, de prova falsa acostada aos autos. Revisão criminal é para a circunstância, vamos pôr no superlativo, excepcionalíssima. Senão seria um recurso. Senão não haveria trânsito em julgado. Pelo contrário, é uma ação capaz de destruir o trânsito em julgado. É uma ação capaz, tão forte,
por circunstância tão excepcional que ela é capaz de desfazer a autoridade da coisa julgada. E não é para qualquer coisa. Agora, é claro, se você entender que a falta de competência da turma, a competência do plenário ou a falta de competência do tribunal, que puder alegar que isso traduz uma afronta expressa à autoridade da lei, pode ser caso de revisão criminal. Mas a jurisprudência tem sido toda no sentido, Otávio, de que quando se trata de lei cuja interpretação é controvertida e essa controvérsia foi objeto de julgamento pelo órgão jurisdicional, que não cabe a revisão criminal. No popular é o seguinte, o advogado tem que levar uma bomba, aquilo que faz bomba, descobrir esse depoimento, essa prova, descobrir que isso aqui é falso, essa testemunha está mentindo. Porque nas nulidades, nisso, Alexandre de Moraes não podia ser o relator, primeira turma não podia julgar, o Fux votou contra a nulidade. Então, ele no plenário também não poderia votar, quer dizer, poder tudo pode na justiça. Mas eu digo, não deveria, em tese, por coerência, aceitar isso como tese de revisão criminal, né? É verdade, mas ele pode julgar. O que o regimento diz é que o relator da revisão criminal certamente não será quem foi relator da ação penal originária na turma. Agora, participar do julgamento, todos participam, e se afirmar a competência como sendo do plenário, participa inclusive o presidente da corte. Se for admitida a competência do plenário, participarão do julgamento os 11 ministros. Hoje só há 10 por falta de um, mas são 11 cadeiras do Supremo Tribunal Federal. Mas você disse muito bem, é uma revelação que constitui uma verdadeira bomba de nêutrons, não pode ser qualquer matéria. Porque se qualquer matéria, Otávio, permitisse uma revisão criminal, nós não teríamos autoridade na coisa julgada. A coisa julgada caracteriza a qualidade da qual se reveste uma decisão judicial que não pode sofrer mais recursos. Por isso, a revisão criminal não é um recurso, é uma ação autônoma, mas ela precisa, para tanto, se justificar. Ela precisa ter uma justificativa absolutamente forte para permitir a quebra da coisa julgada. É, portanto, uma ação autônoma desconstitutiva da coisa julgada. É raro uma revisão criminal na estatística ser julgada procedente. Otávio, é raro isso acontecer. E eu acho que aqui, claro, a ser julgado pelo plenário, também não deverá levar a tantos resultados. E, em geral, a revisão criminal, Otávio, ela não é proposta, Júlia, logo depois da formação da coisa julgada. Aguarda-se o tempo. Tanto que a revisão criminal nem tem prazo para a propositura. Por vezes, ela é proposta depois da morte do apenado, pela família, pelos parentes, pelos interessados, portanto, na repercussão civil daquela sentença criminal, ou em deixar limpo o nome daquele seu parente falecido, apenado. A revisão criminal, por vezes, é proposta 6, 7, 8 anos depois de uma condenação. Nada obsta que seja proposta antes disso, mas dificilmente se encontrará um elemento tão marcante, tão forte, que provoque a conveniência da distribuição de uma revisão criminal por esses dias. Olha só, pessoal, o que pode acontecer nos próximos dias e nas próximas semanas? A defesa do presidente Bolsonaro tem sim caminho jurídico para reverter essas condenações, não só a dele, mas de outras pessoas envolvidas, porque existe um problema sério no processo. Vários vícios processuais cometidos pelo relator Alexandre de Moraes, aquele ditador de toga que todos já conhecem bem. Esse processo não se sustenta de pé, não tem como segurar. Isso já é consenso entre especialistas em direito que defendem a Constituição e a ampla defesa contra essa perseguição política covarde que foi montada contra o presidente Bolsonaro e várias pessoas de bem. Infelizmente, essa perseguição continua sendo conduzida pelo ministro Alexandre de Moraes e respaldada por esse descondenado do Lula, que ainda ocupa a cadeira de presidente, mas não por muito tempo, porque o Brasil não aguenta mais essa gestão desastrosa. E olha, eu queria fazer um pedido para você que está assistindo até aqui. Se ainda não deixou seu like, deixa agora porque é importantíssimo. Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito e comenta aqui embaixo também, por favor. Seu comentário é essencial para esse vídeo alcançar mais e mais pessoas e dar clareza sobre o que realmente está acontecendo e quais são os próximos passos. Até a militância da Globo está preocupada, porque sabe que essa narrativa furada da farsa do golpe não vai se sustentar diante dos fatos e da lei.
Então deixa teu like, se inscreve, comenta aqui embaixo e até o próximo vídeo, tá?